Bom dia, meus queridos alunos, mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre o capítulo 15 de Língua Portuguesa, Intertextualidade, e vamos encerrar também a nossa terceira apostila. Bom, a intertextualidade ocorre quando, de alguma forma, textos se relacionam. Por isso, é correto afirmar que a intertextualidade refere-se às relações entre os textos, assim como é correto afirmar que todo texto, em maior ou menor grau, é um intertexto. E isso acontece em virtude das relações dialógicas firmadas. Veja o exemplo. Peguei um trechinho aqui de uma música de Chico Buarque, Bom Conselho, que diz o seguinte: ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Se você prestar um pouquinho de atenção, você percebe que ele vai fazer uma relação com um provérbio. Quem espera sempre alcança. Tá certo? Então ele faz essa relação aí dentro da música dele. Paráfrase. A paráfrase a palavra tem origem do grego, que significa repetição de uma sentença. Tá? Constitui-se na recriação textual, tendo como suporte um texto-fonte. Ao parafrasearmos um texto, estamos atribuindo-lhe uma nova roupagem discursiva, embora mantendo a mesma ideia contida no texto original. Aqui eu coloquei um trechinho de Canção do Exílio de Gonçalves Dias. É o texto original. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Agora, Drummond vai parafrasear esse texto. E aí você percebe que ele vai mencionar a ideia contida em Canção do Exílio. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido da minha terra. Você percebe essa relação que ele faz, né, com Canção do Exílio? Você consegue perceber que Drummond, que era da era modernista, baseia-se na criação de Gonçalves Dias para fazer o texto dele. Só que ele vai nos apresentar uma outra versão, a versão que ele fez. Mas você percebe que ele mantém o mesmo discurso poético. Paródia. A paródia, de forma tendenciosa, também pauta-se pela recriação de um texto, entretanto, utiliza-se de um caráter contestador, voltado para a crítica, muitas vezes sobre um tom jocoso. Preste atenção, olha o exemplo que eu coloquei aqui. Peguei um trechinho do texto de Casimiro de Abreu, Meus 8 anos. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Agora preste atenção no próximo texto. Esse é o de Oswald de Andrade. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Bom, a intertextualidade pode ocorrer também de outras formas, né? Por meio de outras manifestações muito específicas. Observe as situações. Nós podemos ter epígrafe. Em uma obra literária, epígrafe é uma curta citação colocada em uma página no início da obra ou em destaque na abertura de um capítulo. Funciona como um resumo daquilo que se vai ler em seguida. A citação, transcrição do texto alheio marcado por aspas, geralmente usada para dar sustentação a uma tese, a um ponto de vista, comumente dentro de um texto dissertativo. A citação transcreve o texto de outro exatamente como foi produzido. Tá certo? Então, sempre que você for fazer uma citação, você está usando a fala de alguém e você vai colocar isso entre aspas. E ele faz uma observação ali muito importante. Isso é muito comum em textos dissertativos. Portanto, estamos falando das suas redações. Pastiche é uma produção considerada menor, sem criatividade, que imita servilmente outra ou mistura trechos de várias procedências.
é uma tentativa de paródia mal realizada, uma paródia vazia. Ela procede por imitação, mas sem qualquer função crítica ou satírica. Eu acho que dá para a gente entender e resumir essa ideia quando ele diz assim, ó, é uma imitação, tá certo? Referência. Nota informativa de remissão em uma publicação, podendo estar presente no rodapé de um texto original, tá certo? Então, essa referência é até para você saber da onde veio aquele texto, quem é o autor, quando foi publicado, onde, como, tá certo? É a referência. Tradução. Trata-se da versão de uma língua para outra. É considerada manifestação de intertextualidade, porque implica a recriação do texto traduzido. Alusão, referência vaga de maneira indireta a um autor ou obra, uma espécie de citação indireta. Tá certo? O exemplo deixa isso bem claro, porque ele diz assim: como diz aquele apresentador, não querendo interromper, mas já interrompendo, e formo que tenho que ir embora. Tá certo? Ó, referência vaga, uma espécie de citação indireta. Plágio é uma apropriação indevida de texto alheio, que viola o direito autoral e os princípios da ética. Por exemplo, quando você copia um trabalho, quando você copia uma obra que não é sua e você diz que é sua, você está plagiando aquele texto, aquela obra. Bom, fiz um pequeno apanhado aí do capítulo 15. Agora você já tem condição de responder todos os exercícios do capítulo 15, tá certo? Você vai perceber que os exercícios que você vai fazer agora, eles vão passar por essa intertextualidade. Você vai ter vários exemplos de tudo que nós vimos nessa videoaula. Qualquer dúvida que você tenha, é só chamar, tá certo? Tenha uma excelente semana, continue em casa, cuidando da sua saúde e estudando, tá certo? Fiquem com Deus, um grande beijo.